Celonis, que está aqui a dar power a esta discussão. Muito obrigado. E deixem-me começar por apresentar os convidados para este painel, a quem desde já agradeço a participação. E vou começar aqui por ordem pela minha direita. Ana Gomes, que é CFO da Medinfar. A Jacqueline Vieira, que é coordenadora da área de performance de processos na Caixa Geral de Depósitos. O Miguel Louro, que é subdiretor da área de gestão e operação do sistema na E-Redes. O Ricardo Gonçalves, diretor de Advanced Analytics na Fidelidade. E, por fim, o Joaquim Nogueira, que é diretor de Customer Transformation na Celonis. Eu hesitei aqui porque eu tinha aqui o Joaquim a meio, isto não estava a bater com a minha ordem. Muito obrigado a todos, aos 5. Nós temos aqui 60 minutos para conversar um pouco sobre estas temáticas. Certamente era preciso muito mais tempo para abordarmos tudo o que temos a abordar nestas 3 áreas. Portanto, tendo em conta que o tema é o Future of Intelligence, já agora o Future of Intelligence é um dos pilares, uma das áreas de um framework mais abrangente da IDC, que é o Future Enterprise, que aborda várias dimensões das empresas, das organizações, e esta área incide sobre aquilo que é a inteligência empresarial. Inteligência que normalmente é definida como a capacidade de adquirir e aplicar conhecimento. A IDC defende que a inteligência empresarial assenta aqui em quatro pilares. A capacidade de sintetizar informação, portanto, sintetizar dados, a capacidade de aprender com base nesses dados, ou seja, estamos a falar do adquirir o conhecimento. O terceiro pilar é a capacidade de aplicar em escala, de forma massiva, insights que resultam desse processo de aprendizagem. E, por último, adicionar aqui um muito interessante, que é a existência de uma cultura centrada nos dados. E, portanto, estes são os 4 pilares fundamentais das organizações para trabalharem a sua inteligência empresarial. E eu propunha que a nossa conversa acabasse por, se conseguirmos, tocar estas 4 dimensões do Future of Intelligence. Houve um estudo recente da IDC que demonstrou uma coisa, se calhar, não muito estranha, que é as empresas que mais investem em inteligência artificial são as empresas que melhores resultados têm, melhores outcomes têm e que, de alguma forma, se distinguem da sua concorrência. Ou seja, ficou aqui demonstrado por este estudo aqui uma forte relação entre o investimento, os euros que as empresas colocam no tema da inteligência, no tema dos dados, da analítica, da inteligência artificial, por aí fora, e o resultado que isso, o seu sucesso em termos de mercado. Ana, começando por si, uma das formas que me parece, todo o research aponta, uma das formas de materializar este valor da inteligência para a própria organização é através da aceleração e da melhoria da qualidade dos processos de tomada de decisão. Portanto, é utilizar dados, utilizar insights, aprender com esses dados, extrair insights e aplicar esses insights no processo de tomada de decisão. E a pergunta que eu tinha para si é como é que a Medinfar está a explorar este potencial de aceleração dos seus processos de tomada de decisão do dia-a-dia, do seu negócio, com base nos dados de que dispõe, na analítica de que dispõe. Muito bem. Em primeiro lugar, muito bom dia e muito obrigada pelo convite. Eu represento, de facto, a indústria farmacêutica. Já toda a gente deve estar muito farta de ouvir da indústria farmacêutica nestes últimos 2 anos. E nós, em Portugal, temos uma fábrica, e começava por dizer, e pegando um bocadinho nas suas palavras, que às vezes é muito difícil o trade-off entre decidir investir numa máquina de comprimir ou de uma máquina de blistrar em detrimento da tecnologia, mas nós temos vindo a fazê-lo até porque cada vez mais as máquinas são softwares e têm softwares complexos incorporados. O que é que nós temos feito? Julgo que também todos têm essa ferramenta muito presente, todos usamos Excel, mas o Excel esgota-se. E nós este ano, por via de esgotarmos, trabalhar forecasts de demand planning
em fecheiros de Excel, quer para o supply chain, quer para a parte financeira, decidimos implementar uma ferramenta que pensamos vai ser estruturante para a forma como nós trabalhamos todos os nossos SKUs, que são muitos. Nós produzimos para terceiros, produzimos os nossos próprios medicamentos, compramos medicamentos a outros. É um conjunto significativo de dados que julgamos não estar a tirar o melhor partido disso. Fizemos um business case, que também, como financeira, não podia deixar de fazer e dificilmente convenci o meu diretor-geral a aprovar o investimento, que de facto vai trazer retorno. E por isso, o conjunto de dados que nós temos neste momento, nós não estamos a tirar de facto partido deles. E queremos tirar partido deles como poder saber das tendências históricas que temos ao nível das nossas vendas e poder questionar o nosso marketing e os nossos PMs quando nos aportam determinados forecasts para poder alavancar isso, melhorar também do nível do supply chain a parte do stock e por isso dizendo que de facto os dados vão ser muito importantes para nós podermos tomar decisões melhores. Certo. E mais rápidas. E mais rápidas. Exato. Obrigada, Ana. Jacqueline, e na Caixa? Ou seja, a Caixa é uma grande instituição financeira, uma grande organização. Onde é que, em que áreas, em que medida é que são mais notórios os impactos, os ganhos, os contributos dos dados, da analítica, para aquilo que são os resultados da empresa? Porque esse é que é o aspecto importante, que é, no final do dia, tudo isto tem que contribuir para vender mais, ter mais margem, ter menos custos, e esse é que é o impacto. Em que áreas é que se nota mais este impacto dos dados? Bem, a Caixa e a banca, no geral, tem registado uma evolução ao longo do tempo cada vez mais evidente e têm todos feito aqui um esforço permanente, por causa deste desafio, de incorporação de tecnologia em todas as áreas. Num banco, em qualquer área, é necessária esta análise dos dados, esta preocupação com os processos, para nos tornarmos mais competitivos, mais eficientes, fazermos as coisas de uma forma mais rápida, simples e com o menor risco possível. De facto, a Caixa tem uma responsabilidade acrescida de dinamização da economia e a tomada de decisão, quer de risco, quer de processos, quer dos novos modelos de negócio, têm que estar assentos, forçosamente, em dados que temos dos clientes, que temos do mercado. Temos que fazer aqui uma análise 360 dos nossos clientes, por forma a conhecê-los e por forma a conseguirmos, por exemplo, com o machine learning, conseguirmos aqui termos um padrão conseguirmos ter uma perspectiva do que vão ser as tendências, padrão de atitudes, de utilização dos serviços, o que é que o cliente quer. O fator crítico de sucesso de um banco é o cliente, por um lado. Por outro, a estabilidade e sustentabilidade económico-financeira dos rácios. E esta conjugação só é possível analisando e dando primordial importância aos dados. Na Caixa nós temos várias ferramentas que nos permitem alavancar essa preocupação. Analisamos processos a fundo, descobrimos os bottlenecks e é fácil, não é fácil, mas pelo menos é para isso que eu estou nesta área de performance, detectarmos esses desvios àquilo que é o EpiPath e sugerirmos melhorias e, ser possível, fazermos cada vez mais, melhor, com mais agilidade, com menos risco e pôr o cliente no nosso centro, que de facto sem ele não estaríamos aqui, claro. E a performance dos processos, como é que vocês medem a performance? Em métricas concretas? Imagino que alguém que esteja nessa área tem que ter um objetivo de mostrar trabalho. E mostrar trabalho Sim. É aumentar a performance dos processos. Como é que medem essa performance? Nós medimos com uma ferramenta que é o Celonis e que, com a colaboração do Analytics, ou de fornecer-nos os dados, estas ferramentas não fazem sentido sem dados.
mas efetivamente o comprometimento da Caixa nesta melhoria contínua de processos é transversal a todas as direções e, por isso, a nossa preocupação é tornar o processo clean, sem desvios, em todas as fases, porque todos os processos têm fases. E o objetivo desta área onde eu estou é olhar para cada uma das fases e entre cada uma delas quem é que intervém, se estão a intervir, se há alguma melhoria que podemos fazer, com base naquilo que também se faz na concorrência, e por forma a tornar as coisas mais clean para todos, transmitir a comunicação que é fundamental, transmitir o que é que se está a fazer, perceber junto de quem atua sobre o processo o que é que se está a passar e aí implementar as melhorias que se achar que se deve implementar. Obrigado. Miguel, falámos do impacto no aumento das vendas, do impacto dos dados no aumento das vendas, na melhoria dos resultados da empresa, falámos na aceleração dos processos. A E-Redes é uma empresa com operações extremamente complexas e críticas. E eu sei que, até porque recentemente ganharam alguns prémios na Digital Awards nesta área, vocês têm feito algumas iniciativas muito focadas na eficiência operacional, ou seja, dar eficiência, melhorar a qualidade das vossas operações, e muitas dessas iniciativas são extremamente alavancadas em dados e em mecanismos de inteligência artificial, por aí fora. Quero partilhar connosco um pouco esse esforço que estão a fazer e de que forma é que os dados e a analítica estão a permitir melhorar efetivamente as vossas operações. Com certeza. Antes de mais, bom dia e gostaria também de agradecer o amável convite para participar neste painel. Relativamente aos dados, de facto, nós temos um pendor operacional muito grande. Não temos concorrência, mas temos um regulador muito exigente que todos os anos nos pede para termos mais eficiência operacional, para termos menos OPEX. E a maneira de fazermos isso é, de facto, pensar e fazer as coisas de maneira diferente. Uma das atividades que temos estado a fazer é, primeiro, utilizar estas ferramentas que aqui falamos, inteligência artificial, machine learning, para, numa dimensão de conseguirmos ter mais informação para tomar decisões e para essas decisões serem tomadas de forma mais rápida. Muito recentemente conseguimos fazer uma espécie de análise quase em tempo real, que também tem as suas dificuldades, porque nós trabalhamos em tempo real, as pessoas, quando ficam sem luz em casa, felizmente poucas vezes, em tempo real estão à espera que a situação seja resolvida, ninguém está à espera que a gente apareça lá dali uma semana para resolver o assunto, mas também implica nós tratarmos uma quantidade grande de dados. Dados esses que vêm do nosso sistema SCADA, para quem conhece, é um sistema em tempo real, em que todas as informações da rede elétrica vão parar esse sistema. Ora, para um operador do SCADA que está a ver o que está a acontecer naquele instante, uma avaria corresponde a umas dezenas ou até umas centenas de entradas e alarmes nesse tal sistema SCADA. Obviamente isso manualmente e humanamente é um bocado difícil de gerir em tempo real, portanto as pessoas demoram sempre um bocado de tempo a perceber o que é que se passou, para depois tomarem as decisões mais corretas. O que nós temos estado a fazer é fazer esse processamento com base em regras e também outras ferramentas, de modo a que essa informação que eles têm que ver, aquela lista toda de alarmes para perceber, eles apareça logo numa lista. Isso ajuda-os logo a perceber mais rapidamente o que é que passou e a fazerem as suas decisões. Depois temos aqui outros dois vetores em que também ganhámos alguns prémios IDC, tanto este ano como no ano anterior. Um deles é uma previsão da carga e da geração que vamos ter na rede para os dias seguintes. Isto é fundamental porque assim percebemos qual é que é o fluxo de potências que estão a passar nas nossas linhas. E isso é baseado em Big Data, portanto são muitos dados que estão a ser processados e é muita informação que tem que ser prevista, e prevista com base no histórico e com variáveis ambientais, como temperatura, vento, radiação solar, etc.
Isso também nos permite, para quem está a gerir a rede, perceber qual é que é o estado em que ela deve estar, quais é que são os problemas que podem aparecer e também já ter alguma atitude mais preventiva. Além disso, o projeto com que ganhamos o prémio IDC há 2 anos tem a ver com outra componente, que é uma componente que felizmente ultimamente não tem acontecido, mas é com tempestades bastante severas. Não sei se as pessoas têm noção, mas 80% da rede média de tensão portuguesa é aérea. Isso é que aparece e só aguenta uma velocidade de vento até um certo valor. Sempre nos aparece aqui uma tempestade muito grande em que, de facto, os ventos ultrapassam por muito esses valores, vamos ter muitos danos na rede. Portanto, para nós é importante perceber que se estes eventos vão acontecer e aonde é que vão acontecer. O que nos permite logo destacar equipas, perceber mais ou menos qual é que é a quantidade de dados que estaremos à espera. Pronto, e numa outra vertente, avisar a nossa comunicação interna, quantos clientes é que estamos à espera que vão ficar sem energia e também durante quanto tempo, apesar dessa parte, pronto, ainda precisa de alguma afinação. Portanto, para nós é extremamente relevante todas estas componentes de dar cada vez mais informação para quem está a decidir, para que consiga decidir cada vez melhor. E isto já é informação complexa, já é informação processada, não é um dado que é gerado no terreno e que nos aparece e nós analisamos e preciso verbis o que lá está. Já temos uma camada de processamento em cima. Por outro lado, também há a outra parte, que é pegar nesta informação e tomar decisões. Neste momento está muito nos operadores, mas já estamos também a ver como é que conseguimos automatizar um bocadinho mais esse processo. Estamos agora com um projeto de self-healing, que é a própria rede que automaticamente se vai reconfigurar para, no caso de uma avaria, o menor número de clientes ficar sem alimentação. Vão sempre ficar alguns, mas a ideia é minimizar, já sem intervenção do próprio operador que está no despacho. E como antevemos esta evolução a acontecer é que mais à frente e também já com mais experiência, porque qualquer decisão errada que nós tomemos, as consequências são bastante grandes, mas seguramente, indo com passos seguros, se calhar atingir um nível de automação aliado à inteligência artificial que nos permita cada vez mais rapidamente restabelecer o serviço aos nossos clientes quando acontece uma avaria. Miguel, eu tinha planeado voltar a esse tema que eu acho muito interessante, esse tipo de iniciativas. Ricardo, a Fidelidade também já tem um historial longo de trabalhar o tema dos dados, é um setor que também gera bastantes dados e que vai começando a aplicar esses dados também naquilo que são a sua oferta, os seus serviços, ou mesmo os produtos que estão a desenvolver do ponto de vista assegurador. Como é que vocês têm feito este caminho de conseguir sintetizar tantos dados, conseguir aprender com base nessa sintetização e depois, sobretudo, injetar esses insights naquilo que é o dia-a-dia do negócio, a atividade que vocês têm que assegurar, a atividade seguradora para os clientes? Claro. Como é que tem sido esse caminho? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite. É realmente um gosto estar aqui, ter a oportunidade de estar aqui a discutir estes temas, que são sempre uma paixão. E assim, a indústria seguradora, como o Jorge disse, é uma indústria eminentemente analítica, porque segura ações futuras. Portanto, é necessário fazer pricing, é necessário tentar perceber o que é que vai acontecer no futuro. Portanto, desde os primórdios dos seguros, que nós tivemos que ter uma base analítica muito forte. Portanto, não é uma coisa recente, é uma coisa já bastante longa na história desta indústria. Nós, na Fidelidade, temos procurado acompanhar as tendências desta área, do Analytics, e muito também as tendências na área dos dados. Nós, há 2 anos atrás, lançámos uma iniciativa que chamámos Estratégia de Dados da Fidelidade, porque sabemos que os dados são um asset, então temos de ter uma estratégia, temos de perceber como é que os vamos gerir, como é que os vamos tratar, e esta estratégia envolveu toda a organização. Portanto, numa lógica de que as decisões fossem tomadas cada vez mais com base em informação e que evoluíssemos até para uma situação, que é o que estamos cada vez mais, que é conseguir modelar a inteligência de negócio. Isto é, eu começo a ter modelos que de alguma forma acabam por nos ajudar a tomar as decisões. Já não estamos a olhar para os dados meramente numa lógica de perceber o que é que se está a passar. Os dados já nos dão insights para a frente de qual é que é o caminho e o que é que devemos fazer.
Obviamente que esta transformação é uma transformação profunda, tem aqui também uma abordagem muito científica, tem aqui também uma abordagem muito das academias, portanto também temos procurado estar próximo das academias, procurar ter aqui uma característica científica naquilo que estamos a fazer. Isto muito na área de dados. Depois, obviamente, para construir isto precisamos de competências de machine learning, de inteligência artificial, precisamos ter as pessoas certas para nos ajudar a fazer esta tal modelação. Criámos há 5 anos atrás o centro que eu sou responsável, que é o Centro de Advanced Analytics, que é focado na parte mais avançada da componente analítica, modelos de machine learning, inteligência artificial, e nessas áreas temos vindo a tentar alterar, automatizando os nossos fluxos de diálogo com os nossos clientes. Isto é, com o SpeechBot, que já temos um em produção e estamos já a preparar outro que há de entrar muito brevemente também em produção. Isto é, todo aquele diálogo que um cliente nosso terá connosco pode ser feito através de um mecanismo completamente automático. Temos também chatbots e também em processos mais burocráticos em que nos enviam documentos, muitas vezes fotografias, também estamos a montar algoritmos que conseguem interpretar as fotografias, ler o conteúdo dessas fotografias e tratar esses documentos praticamente em tempo real. Isto é, quando alguém nos pede um reembolso de um ato médico, era uma coisa que demorava imenso tempo e hoje em dia já nos é possível ler imediatamente a fotografia, perceber onde é que está a informação que precisamos para tratar e de imediato proceder de uma forma automática, às vezes até assustadora, porque sem intervenção humana, à transferência bancária para a conta do nosso cliente. Depois, tudo isto permite-nos também, estes modelos que vamos construindo, e que cada vez temos um parque de modelos maior, permite-nos conhecer melhor o cliente, qual é que é a propensão do cliente comprar um novo produto, qual é que é a propensão do cliente sair daquele produto, qual é que é o risco daquele cliente. Portanto, cada vez conseguimos modelar isto tudo e isto aumenta-nos a inteligência sobre os nossos clientes, de uma forma automática e tirando partido destas novas metodologias. E isto ajuda-nos, aqui para terminar também a minha intervenção, ajuda-nos a suportar a nossa rede comercial, a nossa rede de mediação, quem está em frente aos nossos clientes, a ter uma atuação muito mais assertiva, ir muito mais ao encontro daquilo que os nossos clientes necessitam. Nós temos aqui um paradigma, nós, a indústria seguradora, porque a nossa distribuição tem uma rede pelo meio, portanto, nós, pela complexidade que os nossos produtos têm, que os produtos de seguro têm, habitualmente existe uma intervenção humana, quer do nosso canal bancário, que é a CGD, quer depois da própria rede que vende os seguros. Também temos algum trabalho também há alguns seguros que é possível comprar num site digitalmente, mas a maioria, pela sua complexidade, tem este modelo de distribuição. E é um modelo que nós queremos continuar a utilizar, mas precisamos de dotar estas pessoas que estão em frente do nosso cliente da melhor informação possível e de uma assertividade comercial para conseguir com que a conversa seja interessante e seja objetiva e que não estejamos a incomodar o cliente em vão. Portanto, quando estamos a incomodar o cliente, quando estamos a falar com o cliente, é porque temos efetivamente algo muito interessante para lhe dar. Pronto, eu acho que passei mais ou menos. E a dimensão cultural? Porque falámos, quando estamos a falar de pessoas a aplicar nesse front-end com o cliente, a aplicar os dados, o ser humano funciona muito com base na cultura que desenvolve. E é preciso também transformar um pouco a cultura das organizações para que haja um foco efetivo nos dados. Como é que têm feito esse trabalho? Sim, é verdade. Obviamente que há metodologias e que se lêem em alguns livros, mas eu queria dar nota de que essa é, neste momento, uma das maiores dificuldades do meu humilde ponto de vista. Isto é, já é mais fácil fazer modelos de machine learning, portanto, do meu ponto de vista, o machine learning cada vez é mais uma commodity, com o AutoML, portanto, hoje em dia fazer os modelos é cada vez mais fácil e mais rápido. A dificuldade é depois mudar os processos. Portanto, é chegar a um processo que alguém executa há 20 anos daquela forma e dizer, olha, agora vamos fazer isto de outra forma, vamos fazer isto diferente, e em última instância até a pessoa pode deixar de fazer parte do processo. Porque o processo vai dispensar aquele momento de tomada de decisão, porque há ali um algoritmo que consegue decidir em vez de ser a pessoa, e isto tem a vantagem do processo, em vez de ter que correr durante o dia, enquanto a pessoa está presencialmente disponível para atender o cliente, pode correr às 3 da manhã, porque passa a ser um sistema automático e com todas as vantagens para o nosso cliente. E, efetivamente, o método que temos utilizado é trazer essas pessoas para os projetos. Portanto, em primeiro lugar, inclusivamente nós temos um projeto
em que liberta algumas pessoas dentro da organização e temos um projeto do lado da área de recursos humanos para revalidar essas pessoas, para reaproveitar essas pessoas. Portanto, a primeira preocupação é garantir às pessoas que aquilo que está a acontecer não as vai penalizar, portanto, que vai ser fair com aquela pessoa que sempre trabalhou connosco. E depois é trazer a pessoa para o projeto. Portanto, ouvi-la, fazê-la sentir confortável com as alterações que estamos a fazer e ajudá-la, inclusive, a tomar decisões dentro daquilo que estamos a construir, do ponto de vista da algoritmia, etc. Portanto, eu acho que passa muito por todo o processo de change management que temos vindo a fazer dentro da fidelidade, baseia-se no envolvimento dessas pessoas que depois, no final do dia, vão ter que levar o tema ou vão ter as consequências do tema. É muito um tema de envolvimento e muito de humanização. É curioso, portanto, nós no centro temos uma equipa dedicada só ao change management. Portanto, achamos que isto é um tema de data scientists. Portanto, precisamos de rolos diferentes para endereçar exatamente esse tema. E também acreditamos que sem fazer essa transformação, quer dos processos, quer da própria venda do que estamos a construir à organização, não vamos ter sucesso. Portanto, desde o início do centro, que o centro tem uma área que é focada neste change management, exatamente com essa preocupação, porque já estávamos conscientes e reforçámos essa consciência de que realmente é um tema difícil. É mais complicado quando se trata de pessoas. Se fossem só robôs, não era mais fácil. Eu já agora aproveitava só para dar notas, um tema que eu acho também muito interessante e que eu não contava de ter isto tão cedo. Nós hoje sintetizamos muita informação. Não só recolhemos informação, não só compramos informação em projetos de data monetization, mas neste momento eu tenho 5 pessoas de manhã à noite a produzir informação para treinar modelos. A maioria das vezes a informação que eu recolho não tem a qualidade que necessito para treinar os modelos de machine learning. Portanto, neste momento eu tenho 5 pessoas todos os dias que estão no seu dia a produzir a informação que o modelo necessita para eu garantir que os modelos vão ter a melhor capacidade possível, portanto vão ter o melhor treino. E estes datasets são fundamentais. Isto também é uma alteração muito grande. Nós não estávamos a contar ter que ter esta precisão nos dados que damos aos modelos, mas percebemos que fazendo esta lógica de produzir os datasets exatamente com a informação que queremos, em alguns casos específicos, obviamente, sintetizando essa informação, conseguimos resultados muito mais rápidos e muito mais assertivos depois do lado dos modelos que estamos a produzir. Eu acho que isso também é uma coisa engraçada. Exato, sem dúvida. Joaquim, para isto ser possível é preciso muita tecnologia, não é? Já falámos aqui muito em tecnologia, robôs, embora até o Ricardo tenha provocado que isso, a tecnologia a essa altura é uma commodity, mas isto é uma boa provocação para o Joaquim. Muita tecnologia, mas é preciso até ter a tecnologia certa, não é? E aplicá-la da forma mais adequada. Gostava que comentasse a forma como vê a tecnologia certa, não a tecnologia genericamente, a tecnologia certa, ser usada nomeadamente, ou em particular a automação, o process mining, como é que estas tecnologias podem efetivamente introduzir esta aceleração de que falava a Ana, a performance de que falava a Jacqueline, a questão do robustecimento das operações que falava o Miguel. Como é que esta tecnologia pode efetivamente ser tem um contributo efetivo para estes aspectos. Muito bem. Então, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui e patrocinar este painel tão interessante. Bom, de facto, tomar decisões só depende de uma coisa, é ter a informação certa, mas no momento certo. E esta parte do momento certo, eu diria que é o ponto-chave aqui. Porque quando nós olhamos para as tecnologias que já ouvimos falar e que utilizamos no nosso dia-a-dia de analítica, muitas delas focam-se em analisar dados num determinado ponto no tempo, que eu depois comparo com outros pontos no tempo e posso tomar decisões a partir daí, tipicamente dados históricos. O Process Mining permite-nos fazer uma coisa diferente, que é ir analisando as coisas à medida que elas estão acontecendo. Ou seja, o que é que tem vindo a acontecer no meu processo desde o dia X até agora. E o que é que mudou naquilo que era o caminho que estava pré-definido. E o que é que eu posso fazer para mudar caso haja uma exceção, alguma coisa que corra mal. Vamos lá ver, todos nós, hoje em dia, quando queremos ir do ponto A para o ponto B, ninguém olha para o mapa. Já hoje todos dependemos de uma ferramenta que nos diz, olha, hoje vais por aqui porque ali há trânsito. E mesmo quando eu já estou no caminho, de repente aparece uma mensagem, atenção, aconteceu qualquer coisa ali à frente, tu agora não sigas por aqui, vais virar já na próxima, à direita. O Process Mining é exatamente isto. É uma ferramenta que
me dá exatamente esta capacidade, mas ao nível dos processos das empresas. E eu, enquanto decisor numa empresa, quer dizer, eu não quero menos do que este nível de sofisticação para tomar decisões que me podem baixar os custos, aumentar os proveitos, reduzir tempos. É impossível pensar que eu posso tomar as minhas decisões com base no mapa, que eu posso definir o meu próximo percurso com base naquilo que eu sei do passado. É importante eu saber, mas não chega. Vou dar aqui um exemplo muito rápido e houve aqui alguns exemplos que me despertaram a atenção. Vou pegar num caso da banca, mas isto podia ser perfeitamente adaptado ao caso que o Miguel dizia ali há pouco sobre a análise em tempo real e a detecção em tempo real de um problema e depois alguém está a olhar para um painel e vai agir em função desse alerta. Bom, vamos imaginar a atribuição de um cartão de crédito totalmente automatizada, no próprio dia, com robôs ali, a analisar a capacidade do cliente e a dizer, sim senhor, este cliente tem capacidade para ter este cartão de crédito imediatamente e despoleta para as operações a emissão do cartão e o cliente no próprio dia chega à casa e tem o cartão no correio. Vamos imaginar que isto pode ser assim tão rápido, mas em alguns casos até pode. A questão é, este é o processo pré-definido, isto é o que nós dissemos que tinha que acontecer e tudo é montado em função deste desejo de entregar no próprio dia um cartão de crédito a um cliente de forma completamente automática e sem intervenção de ninguém. O problema é a exceção. Se por acaso, naquele caso concreto, aquele cliente tem ali um detalhe que o sistema não consegue determinar se lhe pode dar o cartão ou não, isto vai implicar uma decisão manual. Então o meu processo, que estava definido para seguir um determinado caminho, de repente tem um desvio. Então alguém vai ter que intervir manualmente. Ora, aqui 3 coisas têm que acontecer. Primeiro, o cliente tem que ser logo avisado, tem que ter um feedback imediato. Atenção, afinal, se calhar no seu caso preciso, não vai ser possível entregar o cartão já, porque, com uma justificação. Segundo, a pessoa que vai tomar a decisão manual, que agora não está habituada a tomar decisões manuais, porque se aquilo está automatizado, já não faz parte do meu dia-a-dia tomar aquela decisão, tem que ser imediatamente notificada para que, dentro do trabalho que tem para fazer, aquilo passe para o topo da lista, porque tem que ser na mesma decidido rapidamente. Apesar de haver uma decisão casuística manual, ela tem que ser rápida. E a terceira coisa que tem que acontecer é o dono do processo, ou seja, quem definiu todas estas regras de como o processo devia seguir todo aquele caminho, tem que ser alertado caso estas exceções comecem a crescer. Ou seja, de repente eu passo de um momento em que estou a tratar não exceções, mas um novo padrão. Então alguém tem que olhar e, como o Ricardo dizia, perceber o que é que eu tenho que mudar no meu processo para acomodar esta nova exceção. E, portanto, o Process Mining já não é Process Mining, já não é só Process Mining. E a Celonis já há muito tempo, há 2 ou 3 anos, somos novos, há 2 ou 3 anos, que o foco é a execução. Ou seja, eu conheço o processo com a tecnologia de Process Mining, mas eu depois despoleto alguma ação. E esse despoletar da ação pode ser dizer ao sistema X para fazer qualquer coisa ou dizer à pessoa A ou B para executar uma ação qualquer. Diria que é algo que não substitui nada, mas consegue ligar todos os outros sistemas, porque está focado no processo e não no sistema A, B ou C. Está focado em garantir que aquela pessoa que tem que executar aquela atividade a executa e que aquele sistema que tem que fazer aquela ação também executa. E se isso não acontecer, tem que disparar alertas e ações. Muito obrigado, Joaquim. Eu agora propunha entrarmos um bocadinho mais aqui no tema da inteligência artificial. Falámos um pouco, todos comentaram a importância da máquina a tomar decisões, da máquina a ajudar na tomada de decisões. E eu agora aviso que vou assumir aqui um bocadinho a posição do velho do Restelo, um pouco para provocar aqui a discussão. Uma das predictions deste ano nesta área diz que dentro de 2 anos 60% das 2.000 maiores empresas mundiais estão a utilizar a inteligência artificial para
acelerar e robustecer os seus processos de suporte. Portanto, já não estamos a falar de algo que é pontualmente utilizado cirurgicamente num ou outro processo, já não estamos a falar de algo que é só utilizado por algumas empresas, estamos a falar de uma tecnologia que vai ser banal nas organizações. Eu acho que isto levanta esta questão da inteligência artificial, da decisão tomada pela máquina, levanta aqui um conjunto de problemáticas que eu agora gostava nesta segunda ronda, de vos colocar e discutirmos. E vou começar novamente pela Ana. Ana, a Medinfar é uma empresa que tem uma componente industrial bastante importante, não é? Tem uma fábrica que está a produzir medicamentos e, portanto, tem muitas máquinas. As máquinas hoje em dia, como dizia a Ana, muito software, muitos dados, portanto, produção imensa de dados. E há aqui um momento em que o ser humano começa a não ter capacidade de gerir ativamente e efetivamente esses dados e, portanto, começa a ter dificuldade em tomar decisões. Como é que a Ana vê que a máquina, o algoritmo de inteligência artificial, o machine learning, a poder efetivamente tirar partido desses dados que vocês geram no vosso chão de fábrica e torná-los mais efetivos, nomeadamente, por exemplo, em termos de planeamento de produção, de planeamento de procura? Como é que... E vamos, se calhar, ter que fazer aqui um bocadinho de futurologia também nesta parte, não é? De pensarmos o que é que poderá ser o futuro. Jorge, eu vou começar. O ano passado, salvo erro, ou este ano já, o tempo agora também passa rápido, choquei um bocadinho a minha equipa quando lhes disse que, e falou das áreas de suporte, nós, o IT, a financeira são áreas de suporte, quando lhes disse que a contabilidade ia deixar de existir tal qual ela existe hoje. E elas ficaram muito atrapalhadas a olhar para mim e eu disse, sim, nós vamos passar a ser analistas do que ser executantes. E isso está praticamente atual. E nós estamos a trabalhar também nesse sentido para deixar de contabilizar faturas. Ali o colega falava das receitas e eu posso confirmar porque eu sou cliente de fidelidade. E com as faturas de fornecedores é a mesma coisa. Não faz sentido nós termos uma pessoa 8 horas por dia a contabilizar faturas de fornecedores. Isto foi só um à parte. Mas claro, para as pessoas que o fazem, choca-lhes um bocadinho pensar que o trabalho delas vai deixar de existir. Depois, agora virando para a fábrica, sim, as fábricas são cada vez mais automatizadas, têm cada vez mais equipamentos de softwares agarrados à própria máquina. Por exemplo, ao nível da indústria farmacêutica, nós temos que comunicar cada embalagem de comprimidos a um hub central na Europa, e por isso neste momento a Europa, por via da lei da fraude dos medicamentos, tem um conjunto enormíssimo de dados de todos os produtores, de todos os distribuidores e de todos aqueles que entregam medicamentos ao utilizador final, para evitar que haja medicamentos a circular na Europa contrafacionados. E isso é um conjunto de dados que nós neste momento estamos a tratar e que nos podiam aportar valor. Além disso, a indústria, como sabem, é uma indústria extremamente regulada e nós, todo o processo que fazemos, rigorosamente tem que ser anotado. Nós temos um logbook em papel, com todas as características daquela produção, e eu julgo que num futuro, e fazendo futurologia, esse logbook vai ser desmaterializado. Já muitas empresas o tentaram e foi muito difícil, pelo change management, pela resistência das pessoas, pela cultura, por a qualidade que é preciso garantir na produção de um medicamento. Nós vamos ingerir aquele medicamento e por isso é altamente e fundamental que assim o seja. Mas de facto nós, com esse conjunto de dados, podemos passar a fazer muito mais coisas. Recolher dados do shop floor de uma fábrica, ao nível de tempos, ao nível da eficiência, ao nível dos consumos, são coisas que temos vindo a fazer, mas ainda há muito para fazer, temos que o fazer
na velocidade que também conseguimos, não é? Com os recursos que dispomos. E não haverá ainda um déficit de confiança, por exemplo, o exemplo que deu, houve quem tentasse desmaterializar. Sim. Não há aqui um déficit de confiança em áreas que são mais críticas, mais sensíveis, como é o caso da indústria farmacêutica? Há também, mas como sabem, a indústria farmacêutica também é altamente tecnológica e já se fazem cirurgias online, que era uma coisa que nós, sei lá, há uns anos era impensável nós estarmos a operar com médicos a distâncias de milhares de quilómetros. E por isso eu penso que isso são fases que depois se ultrapassam. A dúvida e aquilo do pôr em causa tem muito a ver connosco. Sim. Não tem a ver nem com a tecnologia, é um pouco como a cloud. Acho que todos nós assistimos nas nossas empresas muitas dúvidas de passar os nossos dados para a cloud. Aí agora, e depois, e onde é que está? Está na nuvem. E eu julgo que somos nós a própria resistência de poder evoluir nesse sentido, mas como somos seres que se adaptam, vamos conseguir. Vamos conseguir. Jacqueline, só que uma nota. Eu acho que é extremamente curioso que quando nós vemos aplicações de algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, muitas dessas aplicações têm a ver com a relação, com a interação com o ser humano. Os chatbots são um bom exemplo, não é? Estamos a usar máquinas para agilizar a comunicação que antes era feita entre dois humanos. E não deixa de ser interessante pormos a máquina para melhorar as relações humanas. Eu sei que vocês tiveram um caso, foi um caso extremamente exigente, o caso das moratórias na Caixa, em que, de uma forma muito rápida, tiveram que automatizar, tiveram que tornar-se provavelmente mais inteligentes o processo, e trata-se de um cliente que é de um processo que é muito focado no vosso cliente. Como é que foi este desafio? Qual é a experiência que nos pode contar sobre esse processo? Foi um desafio. Verdadeiramente desafio, mas de facto com a inteligência artificial e a automação e com base no machine learning, nós definimos um modelo preditivo em que de facto fizemos um diagnóstico de todos os clientes que usufruíram ou podiam usufruir das moratórias. Tentámos de alguma forma prever aqui algumas necessidades ou algum stress financeiro dos mesmos. E fizemos um diagnóstico de toda a carteira, particulares e empresa, com base neste modelo preditivo. Classificámos os clientes de acordo com aquilo que consideraríamos um baixo risco ou um elevado risco e, a partir daí, definimos um plano. E esse plano consistiu num acompanhamento de perto do cliente, ou seja, diagnosticámos o universo e definimos leads foco, com base no machine learning, em que definimos os scores ou os níveis de risco que deviam ter uma intervenção humana, ou seja, o contacto com o cliente, para nós fazermos um questionário breve e verificarmos e aferirmos se aquilo que foi o resultado do modelo corresponde à real necessidade do cliente e, da mesma forma, por forma a estarmos também de acordo com o regulador e com todas as regras que, como a banca, como sabe, todos nós sabemos, a banca está sujeita, e ainda bem, apresentámos algumas soluções para o cliente neste contacto, por forma que o plano financeiro de todas as responsabilidades que o cliente tinha se adequaria às necessidades e reais liquidezes das suas carteiras. Conseguimos fazê-lo, monitorizámos cerca de 36 mil clientes, alguns que nós não consideraríamos risco elevado, ainda assim vieram ter connosco, porque sabíamos que tínhamos esta solução, estávamos extremamente preocupados com o cliente e também com a nossa sustentabilidade, claro que sim. Tudo isto foi possível com a inteligência artificial e com uma rede comercial fantástica, que percebeu a necessidade de contactar estes clientes e, a seguir, tivemos a nossa ferramenta de Process Mining que monitorizámos todo este processo, não só dos contactos, como da escolha das medidas, a implementação das medidas e, neste momento, já estamos no pós-moratório. Acreditamos que com este modelo que aplicámos, o Early Warning System, foi muito mais fácil, primeiro, ir de encontro ao cliente que está no nosso centro,
das preocupações. Depois, conseguimos mitigar o impacto das moratórias que todos nós não saberíamos ou que víamos, era imperativo. E, por outro, acomodarmos aquilo que o regulador queria, que era estarmos com o cliente e não prejudicarmos a vida no fim deste desafio que foi a pandemia que todos nós passámos. Certo, muito grande. Mas que acelerou tudo. Acelerou tudo. Muito rapidamente. Miguel, já falámos um bocadinho sobre isso, sobre a questão da criticidade das infraestruturas que a rede gera, um vento a mais, maior do que é normal, uma linha de média tensão que cai, é logo um problema grande na sociedade e, portanto, as vossas infraestruturas, qualquer problema nas vossas infraestruturas causa aqui um grande constrangimento para todos nós. Mas vocês estão a usar, como disse, a inteligência artificial, o machine learning para vos ajudar a robustecer a gestão dessas infraestruturas. E a pergunta, aqui um pouco à velha do Restelo, é de que é que vocês têm mais medo ou mais receio neste processo? É de um erro humano ou de um bug no algoritmo de inteligência artificial? Neste momento, tirando a parte da questão do self-healing, que é muito baseada em procedimentos que estão na própria legislação, os algoritmos não têm ação, dão informação para que um operador decida. Obviamente, o operador também vai tentar perceber, com base na sua experiência, qual é que é o melhor caminho, ou até no limite. No limite até pode acontecer ter aparecido um dado errado e ter estragado o algoritmo. É raro, não tem acontecido, mas potencialmente até poderia acontecer. Qual é que é aqui a nossa questão? A nossa questão é a questão da responsabilidade. Portanto, é uma questão que está em discussão já a nível europeu e se calhar até a nível mundial. Temos países que vão mais à frente. Por exemplo, eu gosto sempre de pensar naquele carro com condução assistida da Tesla, em que conseguimos, de facto, o carro conduz ele próprio, consegue estacionar, vai de um sítio para o outro, sem nenhuma intervenção humana. Mas não há quase nenhum país que não diga que o condutor tem que estar sentado ao volante e que tem que ter ação no caso de um acidente iminente, em que ele é sempre responsável. Portanto, a nossa questão é como é que a gente conjuga os dois mundos, entre permitir umas ações mais imediatas e, se calhar, menos baseadas em procedimentos que estão na legislação, efetivamente com essa responsabilização. Obviamente, robustecer esses algoritmos é sempre um passo. Aliás, todos os nossos algoritmos têm alguma robustez relativamente a erros. Por exemplo, os erros ou falhas de informação vão sempre acontecer. Nós já tentámos tudo e mais alguma coisa e acontece sempre. Portanto, o melhor é minimizar o que conseguirmos e, a partir dali, temos é que ter estruturas e algoritmos eficientes para lidar com eles. Isso, obviamente, foi sempre uma preocupação e até já está implementado. Agora, como é que a gente passa disso para fazer tudo mais automaticamente e respeitando a legislação? Porque nós temos um problema adicional. Algumas das nossas ações podem causar risco humano. Podem causar a morte de pessoas, não quer dizer que acontece, mas potencialmente pode acontecer. Também há aqui um aspecto criminal que o Estado, e muito bem, que todo o sistema judicial depois vai querer um responsável. Já não lhe pode dizer, está aqui o algoritmo AI, manda-me para a cadeia e pronto, não é? Portanto, obviamente há sempre um responsável humano por trás disso. E é esta parte que ainda estamos aqui a tentar balançar, até onde é que a gente consegue ir com a regulação existente e até onde é que nos potencialmente poderemos ir seguramente no futuro, sendo que a resposta não é fácil. Não. Supervisão e como dizia, há iniciativas a nível, sobretudo a Europa está mais adiantada até inclusive com os Estados Unidos neste tema, está mais preocupada com o tema da regulação da inteligência artificial, da supervisão, da necessidade de supervisão humana da inteligência artificial. Eu penso que vai ser um tema que vamos ouvir falar muito nos próximos tempos. E na fidelidade, já falámos sobre a necessidade do ser humano ensinar a máquina.
a ter os comportamentos certos. Como é que vocês estão a lidar com este tema da supervisão? Confiam absolutamente no algoritmo ou são um bocadinho mais... Somos bem mais cuidadosos. Em primeiro mais lugar, desconfiados? Mais desconfiados. Nós, desde o princípio, que montámos um processo de monitorização dos algoritmos, especialmente por aquilo que ouvimos aqui do lado do Miguel, porque os dados perdem... de repente pode haver um problema nos dados e isso vai condicionar a resposta do algoritmo. Portanto, tanto os dados que compõem o algoritmo como o próprio algoritmo é monitorizado e é retreinado sempre que se vê essa necessidade. Aquilo que nós assistimos é que, enquanto começámos por pensar isto numa lógica ad hoc, hoje começamos a perceber que os processos de negócio têm que incluir o treino do algoritmo, ou o retreino do algoritmo, ou a monitorização do algoritmo. O que estamos a assistir é realmente a uma transformação dos processos, e essa é uma área onde eu também tenho notado imenso, e estamos até a fazer algumas alterações estruturais na equipa nesse sentido, porque nós percebemos que não dá para tirar uma determinada ação que era desempenhada por alguém e pôr lá um algoritmo. O processo tem que ser todo repensado e tem que ser introduzidas estas coisas. A monitorização do algoritmo, os padrões até garantir que o algoritmo está a ser ético, que não está a fazer nenhum disparate, até do ponto de vista da regulamentação e até da legislação, que obviamente tem que ser respeitado. Portanto, há necessidade de chegar a um processo de negócio que não tinha nada destas preocupações, porque havia um ser humano que as salvaguardava, e agora de repente temos que aumentar a complexidade e criar aqui um conjunto de peças para conseguir fazer este controle. E este é um caminho que temos vindo a fazer, e começamos com ações mais simplistas e cada vez estamos com ações mais complexas. E hoje em dia, quando começamos a fazer passar para os nossos algoritmos essencialmente valores financeiros importantes, quando começamos a fazer transferências sem ninguém olhar para aquilo, completamente automáticas, a preocupação ainda cresce mais. Para dizer, se calhar temos ainda que fazer aqui uma supervisão maior. Portanto, obviamente que achamos que todos estes processos têm que ser devidamente supervisionados e nestes vetores todos. Garantir que ele é fair, do ponto de vista da construção de uma tarifa, da atribuição de um benefício. Portanto, tem que haver aqui regras muito rígidas e uma monitorização. Quer do ponto de vista que ele, de repente, porque houve um dado que não chegou ao data warehouse e, de repente, ele começa a fazer parvoíce e isso tem que ser rapidamente parado e corrigido, etc. E, portanto, neste momento estamos muito numa lógica de olhar para a supervisão dos algoritmos e de garantir que essa supervisão é concretizada com sucesso. É tudo uma questão de confiança, não é? Ganharmos confiança, que ainda não, há algumas áreas onde não existe essa confiança para levantarmos as mãos do carro e dizermos, vai-se conseguir. Mas eu acho que é muito também o que o Miguel estava a dizer, é como no Tesla, não é? A confiança pode-se ir ganhando, mas o condutor continua lá no sítio. Nem que seja para ser responsável, não é? Exato, e durante uns anos é exatamente a mesma coisa. Nós temos a ideia, por mais correto que estejam os algoritmos, vai haver erros. Portanto, nós temos que os mitigar, temos que ter ações que rapidamente os mitiguem. Não podemos enfiar a cabeça na areia e achar, não, este algoritmo é super-homem e isto vai acontecer, e portanto não vai acontecer aqui a nenhum. Pelo contrário, aquilo que estamos a ter é realmente uma atuação muito cautelosa e acreditando sempre que o erro vai ocorrer, o que temos é que estar preparados para mitigar esse erro e para não o deixar propagar e que os estragos sejam minimizados rapidamente. Mas as vantagens são óbvias. Errar não é só humano, não é? É humano, mas também a máquina também erra. Já agora, eu só mesmo para terminar, uma das coisas que nós também achámos muito interessante neste processo foi perceber que há erro humano. Isto é, quando chegávamos a um processo e o automatizávamos, alguém dizia, mas espera aí, isto tem um erro. Vocês erraram em 5% dos casos. Ok, e vocês alguma vez mediram quanto é que o ser humano errou? E ninguém tinha medido. E quando nós vamos medir o processo, mais uma vez o processo, não é? Quando vamos medir o processo, percebemos que o erro humano era 10%. Portanto, aquele choque dos 5%, que muitas vezes acontece nos processos automáticos, que é um bocadinho... afinal, isto não é tão bom como nós achávamos. Então, mas espera aí, vamos olhar para o processo anterior. Ele acertava sempre quais é que eram as taxas, quais é que eram os casos em que tínhamos que repetir o processo. Depois percebíamos que, afinal, o ser humano também, como todos nós sabemos, não é? Todos nós erramos, pelo menos eu erro muitas vezes, só que não o consideramos, não o medimos, não temos o hábito de fazer estas medições. Nos processos de automação, obviamente queremos sempre ter ali umas métricas, uns KPIs, até para mensurar qual é que é a taxa de sucesso do projeto. E portanto, acho que foi engraçado este facto de perceber, de repente, nós achamos que nós não erramos, mas os processos automáticos erram, mas depois quando medimos, não é bem assim. Não é bem assim.
Este tema da confiança na tecnologia, da credibilidade da tecnologia, é algo que está na ordem do dia, como dizíamos. A União Europeia está muito atenta a esta temática da regulação da inteligência artificial, não só para perceber até onde é que os algoritmos podem ir, mas também esta lógica da supervisão, do que é que deve ser supervisionado sempre, para no limite haver um responsável pelo ser humano. Joaquim, como é que vocês, uma empresa de tecnologia, veem o facto de se esperarem uma regulação forte e apertada, como é hábito na União Europeia, para estas áreas? Acham que isto vai ser uma barreira à adoção da tecnologia, ao vosso trabalho? Ou, por outro lado, ao dar credibilidade, ao dar confiança na utilização dos algoritmos, acaba por ser um motor também de dinamização da inteligência artificial? De facto, estamos aqui perante 4 áreas que são extremamente reguladas e já vimos aqui alguns exemplos em que essa regulação obriga a que a tecnologia tenha que existir, e mesmo a tecnologia de inteligência artificial e de machine learning. E isto é verdade em qualquer uma destas áreas. Bom, no caso da banca, o BCE diz muito claramente que é necessário que os bancos criem medidas e mecanismos de identificar o stress financeiro dos seus clientes e atuem em conformidade. Mas depois há outras áreas em que as coisas ainda não estão reguladas, ainda são um pouco mais nebulosas. Eu tive a oportunidade de participar recentemente num fórum sobre Conversational AI, em que já ninguém fala em bots, agora são os assistentes virtuais. E qual é a diferença entre um bot e um assistente virtual? Um bot, que é ali um bocadinho da palavra robô, a palavra final, é um mecanismo que executa uma coisa pré-definida. Um assistente virtual não. O assistente virtual, com o qual já todos nós devemos ter falado em algum momento, está ali ou atrás de um chat ou atrás de um telefone, a receber o nosso feedback e a adaptar o seu discurso em função do caminho que a conversa está a ter. Isto é complexo de perceber, mas é assim que funciona atualmente. E o assistente virtual faz mais qualquer coisa, que é executa ações. Portanto, não está só ali no chit-chat, né, a conversar connosco, está a fazer qualquer coisa, está a disputar o reembolso de um bilhete de avião que afinal não foi utilizado ou qualquer coisa semelhante. Bom, a regulação aqui é importante para quê? Para pelo menos crie transparência e que obriga que eu saiba quem é que está do lado de lá quando eu estou a falar com alguém. Pode ser um assistente virtual, não tem problema nenhum com isso. Mas é bom que eu saiba. Porque isto, em algum momento, vai ser uma proteção para ambas as partes, para mim e para a empresa. Porque se aquele assistente virtual fizer alguma coisa que não devia ter feito e a seguir eu apresentar uma reclamação, portanto, o meu processo começou com um pedido de reembolso e agora deriva para uma reclamação, e isto está tudo interligado, alguém vai ter que perceber porque é que aquele assistente virtual fez aquilo. E como dizia o Ricardo, temos que supervisionar para perceber porquê, o que é que aconteceu. Bom, vamos lá ver. Nós, de facto, com esta capacidade que existe hoje do process mining, conseguimos ter o rastreamento de todos os atores no processo. O que temos que perceber hoje é que, hoje em dia, os atores não são só pessoas. São os algoritmos, são os assistentes virtuais, são outros sistemas. Se nós conseguirmos rastrear tudo isto, e aí a legislação também pode ter uma palavra a dizer sobre o rastreamento das atividades, então nós podemos não perceber qual foi a lógica que levou o algoritmo a fazer aquilo, mas podemos tratar o resultado da ação do algoritmo e perceber que aquilo não pode voltar a acontecer. Já agora podemos ver isto também pela positiva. O algoritmo pode ter feito algo que nós nem pensávamos que podia ter sido feito e foi muito melhor do que esperávamos. E ter isto como o copo meio cheio e perceber, olha, há aqui uma oportunidade de melhoria. Mas, de facto, quer dizer, a pergunta tem sempre estas duas respostas. A legislação tanto pode bloquear como pode dinamizar. Só para terminar, há pouco, numa das outras sessões, falava-se ali na data meritocracy.
ou seja, a meritocracia baseada em dados e a confiança que cada colaborador tem na sua estrutura no momento da avaliação. E hoje em dia essa avaliação é feita por uma estrutura humana. Mas se for feita com base em dados, se nós soubermos de cada colaborador quais os processos em que ele atuou e formos capazes de perceber o valor realizado no contexto da execução daquele processo e indexarmos a avaliação a esse colaborador, isto é espetacular. Mas não é possível, porque, por exemplo, na Alemanha é proibido analisar a atividade nominativa de cada colaborador. É proibido, não podem. Nos Estados Unidos, temos os nossos clientes a pedir-nos precisamente isso. Queremos detectar fraude interna feita por colaboradores. Portanto, enquanto estas coisas não estiverem perfeitamente harmonizadas, e temos aqui legislações completamente contrárias, Estados Unidos preocupados com fraude, vamos lá ver tudo o que toda a gente está a fazer. A Europa, RGPD, impossível, nem pensar, identificar que foi aquela pessoa que fez aquilo. Porque nestes países até é proibido. Por acaso cá não sei exatamente como funciona, mas na Alemanha sei. Já agora, a Celonis é uma empresa alemã que disponibiliza a tecnologia. Portanto, isto não impediu a Celonis de criar a tecnologia que permite fazer aquilo. Agora, cabe a cada organização, a cada governo, a cada país, saber adaptá-la de acordo com as suas necessidades e dentro das suas regras. Muito obrigado, Joaquim. Eu te agradeço. Resta-me agradecer a todos. Acho que foi um painel, pelo menos eu gostei muito, acho que foi um painel muito interessante, com pontos de vista muito interessantes, muito valiosos. Agradecer novamente à Celonis pelo patrocínio. Muito obrigado. Tenho ainda aqui uma ou duas informações logísticas para o resto do dia. Portanto, nós agora temos um intervalo para o almoço até às 2h30 e depois, precisamente a essa hora, terão início 3 sessões paralelas, que também terão cada uma delas o seu painel. No auditório 1, portanto, onde começou o dia, o tema vai ser Future of Digital Infrastructure and Cloud. Aqui, no auditório 2, vai ser Future of Consumer and Work. E ao lado, no auditório 3, Future of Digital Innovation, onde eu também vou estar da parte da tarde. Resta-me também agradecer aqui aos presentes, também agradecer a quem nos está a ver por streaming ou depois on demand mais tarde. Muito obrigado a todos e um bom almoço.